Hoje, a palavra que nós vamos falar está em 2 Pedro 2. Eu escolhi e coloquei no telão aqui uma versão que ficava mais fácil para os adolescentes entenderem. Então, se quiser acompanhar a versão da Bíblia que eu vou colocar aqui no telão, vai ter uma linguagem mais fácil. Amém, pessoal? Quem aqui está na fé? Está na fé? Vamos fechar os nossos olhos, pedir para Deus falar no nosso coração através da palavra dele e nos ensinar neste culto de Santa Ceia, né? Um culto tão importante. Qual é a mensagem que o Senhor deseja nos passar nesta manhã? Nós vamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Meu Pai, esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor seja o nosso universo, que a nossa vida seja estar nas Tuas mãos, Senhor. Então eu te peço neste momento que o Senhor venha com o Teu poder, para falar aos nossos corações segundo a Tua palavra e nos ensinar nesta manhã. Pai amado, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar nos ensinando, a estar falando aos nossos corações. Pai amado, te peço neste momento, Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir aquilo que o Senhor deseja ensinar, para que a nossa vida possa estar no centro da tua vontade, Senhor. Repreende, te peço tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar, Senhor, afastar os nossos pensamentos, repreende tudo aquilo que queira nos tirar da concentração do aprendizado. É o que eu te peço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre os falsos mestres. E antes da gente ler essa palavra, eu quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é essa aqui, ó. O que significa ser falso? E aí eu fiz igual a pastora Vilma, fui lá no dicionário. Fingido, enganador, mentiroso, não verdadeiro, incorreto, artificial, errado, simulado, falsificado, hipócrita, teatral. Tudo isso daí é ser o quê? Falso. A gente vai aprender sobre os falsos. E a segunda pergunta é o seguinte: quem são esses falsos que a Bíblia diz? Nós vamos refletir aqui quem você pensa que eles são e quem eles são de verdade. Porque quando a gente fala em falsos mestres, falsos profetas, você pensa que é somente um pastor, as igrejas que não pregam o quê? A verdade. Isso é o que você pensa. Isso é o que passa na sua cabeça. Ah, um falso profeta é um pregador, é um pastor que não fala a verdade. Você pensa que é só isso. Mas o que é um falso mestre, um falso profeta de fato? O que é? Nós vamos ler na Bíblia. A gente vai saber na palavra de Deus, olhando as atitudes desses falsos, a gente vai perceber que esses falsos podem ser qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que esteja agindo de forma errada e se tornando um exemplo para a sua vida. Não precisa ser um pastor de uma igreja. Pode ser um colega, pode ser um influencer, pode ser um familiar, pode ser alguém que está mais perto do que você imagina, e essa pessoa, ela traz uma doutrina ruim. Vamos entender o que a palavra de Deus fala? Bom, eu peguei essa versão para eu não precisar me estender na explicação, porque está bem explicadinho como Deus entregou uma palavra longa, mas você segura aí que Deus vai falar, amém, pessoal? Amém. Não vai ponderar a pastora não, são só 20 versículos. Papo, rapidinho a gente aprende e vai dar certo. Por que vocês estão rindo?
Não ri não, hein? Olha a palavra de Deus. Vamos lá, ó. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Isso já aconteceu no passado. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida moral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles, que é Deus, está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais 7 pessoas, que é a família de quem? De Noé. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Muita gente acha que a Bíblia é um livro de histórias, né? E aí eu estava vendo um historiador esses dias, lá no local onde antigamente era Sodoma e Gomorra, e eles mostrando a quantidade de enxofre. É o único lugar do mundo que tem um enxofre puro, 90%, que pega fogo e inflama. Normalmente tem enxofre em terras próximas a vulcão, né? Mas são enxofre que é 40%, 30%, no máximo 50%. O único lugar do mundo que tem um enxofre no chão, assim, ó, que ela vai pegando no chão, assim, mostrando. Opa! A pessoa é empolgada, deixa eu me plantar. Ela vai pegando assim, ó, no chão, e ela vai mostrando o único lugar do mundo. É o lugar onde era Sodoma e Gomorra. As pessoas pensam que a Bíblia é o quê? Um livro de contos de fadas. O povo está prestes a descobrir que a Bíblia não é um livro de contos de fadas. Não é um livro de historinhas. E aqui fala assim, ó. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas estes homens, esse tipo de gente, né, agem por instinto, como animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por isso, eles são destruídos como animais selvagens. E pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais, quando se reúnem com vocês. São uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Está conseguindo
entender? Tá fácil, né? Vamos lá. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em o quê? O dinheiro é o nome do jogo deste mundo, não é? Dinheiro é o nome do jogo. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Olha isso. Vai pegando. Nós vamos falar a respeito. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois a jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades deste mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: a cachorra volta ao seu próprio vômito e a porca lavada à lama. Você entendeu o que essa palavra diz? Ela diz muitas coisas, né, gente? Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui 7 pontos de reflexão de dentro dessa palavra. Eu quis ler tudo porque os pontos estão ali dentro. Tinha que ser um contexto, não podia ser solto, tinha que estar dentro do contexto para vocês entenderem melhor. E eu separei aqui 7 pontos de reflexão que são o quê? Seríssimo. É muito sério o que a gente vai falar. Então, preste bastante atenção. O primeiro ponto de reflexão, que eu só pude separar 7, não dava para separar mais, né? Mas é esse aqui, ó. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus pecados e seus modos o quê? Enganosos. Vamos identificar um falso profeta, que a gente achava que se tratava apenas de falsos pastores, pregadores. Na verdade, são pessoas que pregam, e você prega com as suas obras todo momento. Quando você fala da sua opinião, você está fazendo o quê? Pregando, falando, influenciando. Eu estou aqui pregando, eu estou influenciando vocês. Se você falar algo bom para alguém, você vai influenciar aquela pessoa a algo bom. E se você começar a falar coisa errada, as pessoas próximas podem também, se não tiver vigilância, se influenciar com aquilo que é ruim. Então, para pensar, quando eu vejo isso daqui, eu vejo que é fácil identificar. É só você ver o testemunho.
falso mestre, a pessoa que tem uma vida errada, é isso que ela prega para as pessoas que podem viver essa vida errada, ela age assim, ó, passando vergonha. As atitudes dela, o quê? Escandaliza. Porque só uma pessoa longe de Deus pode se divertir com o pecado. Só uma pessoa longe de Deus pode apresentar ali seus modos enganosos. Olha só, enganosos. Eu fiquei olhando e eu falei, puxa vida, olhando essa passagem, eu entendo que numa situação dessa, em que você, está ali, ó, quando se reúne com vocês, na sua presença, e você vê certas atitudes, você tem duas saídas quando você se depara com pessoas que têm essas atitudes. Ou você vai se indignar, ou você vai imitar. Para pensar. Se numa roda de amigos onde só está falando besteira, e aí você se afasta dessa roda porque você se indigna com aquilo, ou você começa a imitar o jeito daquelas pessoas falar, repetir aquelas coisas, participar daquele assunto como se você também fosse igual a eles. Olha o perigo dos falsos. Os falsos influenciam. Agora, se você não se indignar, se você for neutro, uma hora você vai imitar. Consegue entender? A gente tem que tomar cuidado. Cuidado com quem você coloca no seu ambiente, porque é inevitável. Se você deixa pessoas no seu ambiente que estão longe da verdade, se você não se indignar, uma hora aquilo vai ser comum para você. Aqueles comportamentos pecaminosos será algo comum, padrão. Porque é isso que os falsos passam. Que você pode o quê? Se divertir. Ó, se divertindo o tempo todo com seus pecados, se divertindo com seus modos enganosos. Então, você vai ter que abrir os seus olhos. Nós estamos no final dos tempos. Para de achar, que eu estou livre dos falsos mestres, porque eu não estou numa igreja que prega mentira, graças a Deus escolhi a igreja que prega a verdade, então eu estou aí vacinado. Não está. Porque o falso profeta é todo aquele que pode estar do nosso redor, é aquele que age desse jeito, que pode estar ao nosso redor nos influenciando com as suas atitudes falsas, com as suas atitudes ruins. Consegue entender isso? E aí, ó, segundo ponto. Esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, pecando e xingando aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Olha que coisa! Eles agem como animais selvagens, que agem por instinto. Agem por instinto. Animais selvagens. Mas eles morrerão como animais selvagens. Que coisa! Poxa, o mal que você permite entrar na sua vida é o mal que te mata. Se você se envolver numa fofoca, aquela fofoca pode te matar. Se você anda com pessoas que estão longe do Senhor, você morre por aquilo, por causa daquilo. Olha que coisa. Se você decide pecar, você morre por causa daquele pecado. Poxa, olha só, eles agindo por instinto, de forma selvagem. A nossa carne é pecaminosa. Então, o nosso instinto é o quê? Pecado. Desde Adão e Eva.
A nossa carne, ela gosta do pecado. Isso é fato, tá, gente? Não tem nenhuma carne aqui que não gosta do pecado. A sua carne ama o pecado. É o teu espírito que luta com a tua carne. Aí você vai agir pela sua carne, que é o instinto, ou pela sua essência. Porque a sua essência, Deus soprou assim, ó, te dando vida. A sua essência dele. Você é a imagem e semelhança dele. Você foi feito para ser uma pessoa santa. Você foi feito para ser separado. Santo é separado. Você foi feito para ser santo. Mas quando as pessoas elas deixam de lado a sua essência e agem por instinto. E o nosso instinto é pecaminoso. E aquele pecado nos destrói. Aquele pecado nos destrói. Quer agir como bicho? Por instinto? Vai morrer como um bicho. A palavra lá fala o quê? Que o caçador vem e o quê? Mata. É isso que o diabo faz. Ele é o caçador. Então que a gente venha compreender isso. Compreender. Opa, peraí. Os falsos agem desse jeito. Eu não vou agir assim. Eu não vou deixar ele me influenciar para eu agir dessa forma. Amém, pessoal? Amém. Terceiro, coloca aí. O Senhor livra das aflições as pessoas obedientes e dedicadas a Ele, mas também sabe como guardar o castigo dos maus para o dia do julgamento. Gente, aqui nada mais é do que a lei da semeadura, não é? Deus sabe dar boas coisas àqueles que são bons. Mas aqueles que agem de forma errada, a palavra de Deus, e essa palavra está no Novo Testamento. E eu digo isso porque tem pessoas que falam assim, não, Jesus é amor. Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim, eu não preciso tomar nenhuma atitude, ter mudanças, fazer escolhas, decisões, eu preciso ser santo. Eu já conquistei a salvação. O Antigo Testamento, que Deus falava para as pessoas, nós estamos aqui aonde? No Novo Testamento, falando sobre isso, sobre essa palavra. Ele sabe livrar das aflições das pessoas obedientes e dedicadas a Ele, mas Ele também sabe como guardar o castigo dos maus no dia do julgamento. Nós estamos aqui em Pedro, porque não tem desculpa. Você quer ser de Deus? É simples. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E se você não quiser buscar Deus? Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Mas não espere que Deus vai te livrar do quê? Das aflições. Porque isso é reservado para os filhos. Você entende? A lei da semeadura está aqui, ó, destacando. Então vamos ficar atento a isso. Pô, você plantou, você vai colher. Não tem jeito. Não tem essa de, não, no dia do julgamento eu converso com Deus, Ele é misericordioso. Você tem que conversar com Deus hoje. Porque se você não quer dedicar sua vida para Deus, você quer que Deus dedique a eternidade para você? É muito injusto, né? É muito egoísta da sua parte. Então, a decisão tem que ser hoje, enquanto a gente está aqui. Para eu viver a eternidade com o Pai, eu tenho que decidir que a minha curta vida nesta terra, eu venha glorificar, andar com Ele também. E não andar aqui agindo por instinto e depois achar que, lá no céu eu vou ser santo. É aqui que eu tenho que ser santo. No céu não tem pecado para você resistir. É aqui que você tem que ser santo. No céu não tem escolhas para você fazer. É aqui que você tem que fazer escolhas, tomar as decisões certas. No céu não tem decisões. Já está resolvido.
É aqui que você constrói. No céu já está construído. Deus que está construindo para você a sua vida no céu. Você tem que construir aqui com Ele. Você compreende? A gente tem que estar atento a isso. Quarto item. Andam, olha esse fato, ó. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo ao seguir os caminhos de Balaão. Os falsos profetas, os falsos mestres, muitas vezes são aqueles que tiveram um encontro com Deus um dia. E aí, eles perderam, saíram do caminho do Senhor. Essa palavra dá o exemplo de quem? De Balaão. E Balaão é mencionado na Bíblia como um exemplo ruim, não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens, inclusive em Apocalipse, né? No Apocalipse, Jesus recomenda ali a igreja de Pérgamo, repreendendo ali, né? Porque falou assim: vocês seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos banquetes da idolatria e se entregassem à imoralidade. Sabe aquele ensinamento? Não, pode fazer tudo, não. Pode participar. Você pode participar da ceia do Senhor e se assentar numa mesa de pecado. Não tem problema. Esse é o ensinamento. Você pode, na igreja, servir a Deus e viver uma vida imoral. Balaque virou um exemplo, porque Balaão, né? Porque na verdade ele teve inúmeras chances de fazer o certo. Você conhece a história, a gente já pregou uma vez, né? Você lembra quando ele decidiu que ele ia para outra cidade lá, fazer o errado, um profeta que falava em nome do Senhor e não tinha nada do Senhor, da vontade de Deus. Ele queria destruir o povo de Deus. E aí, ele pega a jumenta dele, ele vai lá com a jumentinha dele. E aí, o que acontece no meio do caminho? A jumenta trava. A jumenta trava, não vai, ele bate na jumenta 3 vezes. Ah, sua burra, anda, vamos! E aí, na hora que ele bate, Deus abre os olhos dele para ele enxergar o que a jumenta estava enxergando, que a jumenta fala. Aquilo deixa ele assim, ó, assustado, né? Como assim que jumenta vai falar? Se fosse um papagaio, ainda disfarçava, né? Mas uma jumenta falar. E aí ele enxerga e vê o que? O anjo bloqueando o caminho dele ali. Balaão, ele era esse tipo de homem. Um tipo de falso. Que tinha nome de homem de Deus, de profeta, mas que na verdade estava ali com a intenção de destruir o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. E ele teve inúmeras chances. Sempre tendo chance de escolher a coisa certa. Essa passagem ficou tão conhecida que lá no Novo, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, agora aqui no Novo Testamento se fala dele. Pedro fala, Judas fala, o Judas Iscariotes, Judas da Bíblia, o discípulo fala. Em Apocalipse, Jesus fala, enviando as cartas ali para as igrejas. Olha que coisa, que exemplo de um falso. Toma cuidado. Toma cuidado. Não seja a pessoa que insiste no erro, não, para você não se tornar um falso. Não seja a pessoa que insiste no erro. Entregue a sua vida a Deus, seja verdadeiro. Pede para Deus ser o guia da sua vida. Não vai achando que você faz e acontece, que está tudo certo. Que não vai estar. Cuidado com aqueles que falam para você que tudo bem. Ah, Deus é misericordioso, Deus perdoa depois. Pode fazer. Cuidado. Porque este é um falso que quer transformar você em um
falso cristão, falso profeta também. Muitos são aqueles que estavam aqui, que tiveram essa chance, né? Mas não aproveitaram. Não aproveitaram. Então, fique atento. Próximo. Essas pessoas são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Para que presta um poço? Para que serve um poço? Ele foi feito, poços são criados para dar água. É para isso que ele presta. Se ele não dar água, ele presta para alguma coisa? Não presta para nada. Presta para atrapalhar. Presta para atrapalhar. Imagina uma pessoa sedenta ali, ó, no deserto. Está sedenta, pelo amor de Deus, eu quero água. Ai, eu fiquei sabendo que tem um poço ali, a gente caminha até lá. E aí a gente consegue se alimentar daquele poço, porque a pessoa está ali sedenta, perdida no deserto. Anda. Eu encontrei a saída. Aí quando vai olhar o poço é o quê? Seco. Não basta prestar para nada, na verdade prestou. Prestou para quê? Para atrapalhar. Prestou para enganar. Prestou para atrasar a vida daquele que perdeu tempo ali. É para isso que presta. Você quer ser um atraso de vida? Você tem que ser a pessoa que faz aquilo que você nasceu para fazer. Deus, ele te fez com um propósito. E se você não deixa que o propósito dele se cumpra na sua vida, você está sendo justamente um poço o quê? Poço seco. Como uma nuvem que foi levada por onde? Pelo vento. Você sabe que a nuvem, além dela nos proteger do sol, a importância dela é que ela traz chuva sobre a terra. Então, você vê na época da palavra de Deus, tinha épocas de seca grande, que as pessoas oravam para chover. Tinha muita seca naquela época, né? Os lugares ali, né? Eram secos. As pessoas oravam para chover. Quando vinha ali uma pequena nuvem, graças a Deus, é a solução. Mas se vem um vento e a nuvem passa, parece que o quê? A solução o quê? Agora, serviu para nada. Só serviu para trazer falsa esperança. Para de falar. Comece a fazer as coisas. Para você ser esperança para as pessoas ao redor. Para você ensinar as pessoas ao redor que não leem a Bíblia, mas elas leem a sua vida. Não se permita ser influenciado pelos falsos, por esse poço sem água, por essas nuvens que são levadas pelo vento. Não se permita ser influenciado por esse tipo de pessoa e nem se torne esse tipo de pessoa. Amém? A gente precisa se atentar a isso. Próximo. Pois cada pessoa se torna escrava daquilo que a domina. Olha que interessante. Como assim? Cada pessoa se torna escrava daquilo que você deixa de dominar. Se você deixar a mentira te dominar, você é o quê? Escravo da mentira. Se você deixa a pornografia te dominar, você é o quê? Escravo da pornografia. Se você deixa o vício te dominar, você é o quê? Escravo do vício. Se você não vigia nas suas palavras, você não vigia nas suas palavras, você fala besteira, você se torna o quê? Escravo das suas palavras. Se você peca, você se torna o quê? Escravo da verdade. Então você se
ensina um fruto do Espírito, né? Uma parte do fruto do Espírito muito importante, que é o quê? Domínio próprio. Por que domínio próprio? Tem uma brincadeira com os adolescentes lá em cima, né? De um lado é obras da carne, e do outro lado é fruto do Espírito. Eu vou falando as coisas. Eu vou falando, tipo, amor. Aí eles têm que dar o pulo pro lado do fruto do Espírito. Aí eu vou falando brigas, aí eles dão o quê? Obra da carne. A gente vai fazendo assim. Aí paciência é o amor, é o fruto do Espírito, amor, paciência. Aí eu vou falando vícios, bebedices. Aí sabe onde eles se confundem? No domínio próprio. Domínio próprio. Aí eles se confundem. Agora não, mas eles sempre se confundiam, né? Porque domínio não é uma coisa ruim. Se é próprio, não. Eles falam, mas domínio, como assim domínio? Porque eles acham que eu vou dominar ela, isso é ruim. Mas ela se dominar é o quê? É bom. Jesus, ele nos ensina o domínio próprio porque ele não quer que a gente perca o controle das nossas vidas. Quando você bebe, você tem o controle. Você age de acordo com os seus pensamentos ou você vai agindo motivado pela bebida? Quando você usa drogas, você tem um controle? Não. Você perde isso que é tão importante que nós devemos ter, que é o domínio próprio. Se você não tiver o domínio próprio para repreender o mal, para fazer as escolhas certas, para observar, peraí, eu não vou ser escrava do pecado, porque Cristo o quê? Me libertou. Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia e nós vamos trazer à nossa memória o momento em que Cristo nos libertou do pecado. Por que é que eu volto à escravidão? O quão burro é um escravo que está numa cadeia acorrentado, e aí vem um herói, abre a cadeia, ele está injustiçado naquele lugar, sendo escravizado. Vem o herói, abre e fala, agora vai, que você está livre. E a pessoa pega, vai e fala assim, mas pensando bem, não. Prefiro. É inteligente? Não. Não é inteligente. Não tem nada de inteligente. As pessoas precisam entender. Você tem que ser inteligente. Você tem que decidir. Não ser escravo do pecado, porque o herói já te salvou. Está salvo. Menos. Mas a sua mente fala assim, que nada, você não é merecedor não, esquece. Desiste, você não consegue ter uma vida de santidade, já tentou tantas vezes, desiste. E aí você tem que dominar os seus pensamentos e falar, pensamento maligno, isso não vem do Senhor, eu te repreendo em nome de Jesus. A gente precisa aprender a brigar com os nossos pensamentos que não vêm do céu. A gente precisa aprender a discutir, brigar aqui, Às vezes você briga do jeito errado. Às vezes você está bravo com alguém e você está brigando aqui com a pessoa. Eu deveria ter falado isso, não falou nada, mas você fala, né? Eu deveria ter falado isso, eu deveria ter... Você briga na sua cabeça de outro jeito. Briga do jeito certo. Briga com os pensamentos maus, ruins. Amém, pessoal? Amém. E por último, um cachorro volta. Esse é o exemplo mais que a palavra de Deus dá. Porque o cachorro, quando você vomita, você está colocando para fora aquilo que te fez o quê? Mal, aquilo que é ruim. Então o que é ruim, você o quê? Põe para fora.
Só o quê? Você não vomita uma comida que é saudável, que está tudo certo. Você vomita o que te estragou, não é assim? Que me estragou. Aí você põe para fora. Aí você vai lá e come de novo e põe para dentro de você. É isso que as pessoas fazem quando elas se deixam ser influenciadas pelos falsos profetas. Elas se tornam falsas cristãs. Por quê? Ela estava no mundo, Jesus chamou ela para a salvação, você vomitou a tua vida no mundo. Veio para a fé, aceitou Jesus, serviu a Ele. E aí de repente, deu 5 minutos, você foi influenciado pelos falsos ao seu redor aí, não vigiou, você se torna igual como eles, ou pior do que eles. E aí você volta para o mundo, comendo toda aquela porcaria, pondo para dentro de você toda aquela porcaria que você já tinha tomado a decisão de abrir mão. Como uma porca lavada que volta à lama. Você pega o porquinho, tira da lama, lava, cuida, arruma. Agora você está limpo. Aí se você solta perto da lama, o que acontece? Volta para a lama. Porque o instinto do porco é o quê? A lama. Se você age por instinto, qual é o teu lugar? A lama. Quantas pessoas de fé que tiveram compromisso com Deus, hoje não estão aqui. Hoje elas são esses falsos profetas que, se duvidarem influenciar, não tem nada a ver. Então, para pensar. Ele está falando aqui, de afastados. Não está falando aqui de pessoas que nunca tiveram um encontro. Ele não está falando do porco que nunca foi lavado, do cachorro que nunca vomitou para fora o mal. Ele está falando daquele que recebeu a transformação e aí depois o que? Simplesmente volta a ser o lixo que era. É muito sério. Talvez você fale, não, pastor, mas eu sou cristão. Cuidado, porque vem uma palavra dessa de alerta, se não precisar as pessoas ouvirem e se analisarem, ou vigiarem, ou transformar os seus atos. Eu quero falar uma coisa sobre falsidade para você. Eu estava olhando a história do violino Stradivarius. Alguém já ouviu falar? Não? Violino Stradivarius. Existe 500 violinos Stradivarius no mundo inteiro, verdadeiros. E aí, só para você entender, valia alguns milhões cada um desses violinos, valem alguns milhões. Então, alguns estão expostos em na mão de grandes artistas, enfim, valem milhões. Antônio Stradivarius foi quem fez à mão todos esses violinos especialíssimos, e desses violinos sai um som totalmente diferenciado, uma coisa assim, totalmente diferente. E aí, um belo dia, um rapaz foi lá e comprou uma fazenda. Essa história é real, tá? Não é uma crônica. Ele comprou uma fazenda, e ali naquela fazenda, ele olhando as bagunças ali da fazenda, que tinha muitos restos de coisas, o que ele encontra? Um violino. Quando ele vai olhar, abrir o violino, tá lá a etiqueta. Quando ele olha, Stradivarius, aquele homem falou, tô rico! Aquele homem olhou e falou, já era agora. Agora eu tô rico. Catou o violino correndo e foi levar para quem? Um especialista, para poder vender, né, aquele violino e poder ficar milionário. E aí ele chega, lhe dá o violino, aí fala, olha, eu tenho um Stradivarius,
E aí aquele cara olha, deixa eu ver direito. Aí ele pega, olha, aí ele afina, estava parado muito tempo. Aí ele vai tocar. Quando ele vai tocar, o que ele fala? Não, eu vou te dar $20. O quê? Falei, não entendi. Como assim $20? $20 é o que ele vale. Esse violino velho. $20. Aí ele olha e fala, não, mas como assim? Ele tem uma etiqueta. E aí ele fala assim, olha, alguém pegou essa etiqueta, colocou, né? Nesse falso o quê? Violino. Era um Stradivarius falso. Alguém pegou ali e provavelmente enganou um leigo, provavelmente enganou alguém, vendeu como se fosse, enganou ali um leigo, mas um especialista só de tocar, só de ver, opa, com as notas saem, ele na hora viu que não era um Stradivarius. É preciso mais do que uma etiqueta para provar que é um verdadeiro Stradivarius. E aí eu te falo, é preciso mais do que um rótulo para mostrar que você é um cristão autêntico, verdadeiro. Um rótulo de cristão não vai te garantir lugar no céu. É preciso mais do que isso. Esse violino, mesmo sendo tão valioso, ele só é capaz de produzir uma bela música nas mãos de um artista. Porque se você pegar esse mesmo violino valioso e entregar na mão de quem não sabe tocar, vai sair uma bela canção? Vai sair alguma coisa boa dali? Vai estourar os ouvidos, não é? Vai ser feio o negócio. Então, se o violino, mesmo sendo algo tão valioso, ele precisa de um artista, alguém que sabe ali tocar as notas, nós também. As obras que a gente faz é a canção que a gente emite. E a gente precisa do Espírito Santo. E se a gente não tiver o Espírito Santo para estar ali, guiando a nossa vida, a gente pode ter muito valor e não fazer nada. Ou pior, você se colocar numa condição realmente de ter nada mais do que uma etiqueta. O que vale um cristão que tem nada mais do que uma etiqueta? Porque o que sai dele prova. A palavra de Deus fala o quê? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelas obras se conhece uma vida, uma conversão. É pelas obras que se conhecem. As nossas obras por nós mesmos serão horríveis, mas se o artista, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós ali, a gente permitir, de nós vai sair belas canções. De nós vai sair louvores a Deus. Nós vamos louvar a Deus com a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa a gente poder louvar aí canções de amor com a nossa vida. Porque a nossa boca já louva. Você já canta. Mas você fazer isso com a sua vida é outra coisa. Jesus, ele veio. Cristo veio. E nós somos cristãos. Aqueles que vão imitar Cristo, imitadores de Cristo. É uma decisão. Amém?